E aí, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Essa semana a gente tem um tema muito importante para conversar, que é sobre drogas. Tio, eu quero falar. Fala, Joãozinho. Eu concordo com o senhor, tio. Inclusive, eu quero falar que ficar sem ir na escola é uma droga. Mas não é sobre esse tipo de droga que eu quero falar, né, Joãozinho? É sobre o que, então? Calma que eu vou explicar. Vou começar do início, pode ser? Drogas são substâncias naturais ou sintéticas. Sintéticas são aquelas substâncias que são fabricadas em laboratório, que causam alguma alteração no nosso organismo. É claro que essas alterações elas dependem do tipo de droga, da quantidade e das características pessoais de quem a usa. Tio, quais são os tipos de droga? Joãozinho, tem alguns tipos. Por exemplo, tem as drogas depressoras. As drogas depressoras são aquelas que diminuem a nossa atividade cerebral. Deixam a gente mais lerdinho, mais ou menos assim, como por exemplo o álcool, os calmantes. Tem os estimulantes, que são aquela, como o próprio nome diz, são aqueles que estimulam. O que eles fazem então? Eles aceleram a nossa atividade cerebral, faz com que a gente fique muito agitado, como por exemplo a cafeína, a cocaína, os remédios para emagrecer e etc. Ah, então é por isso que quando eu bebo café eu fico muito agitado? Isso. Apesar de que eu acho que você já nasceu agitado, né? E existem as perturbadoras, né, que mudam o jeito como vemos a realidade, como a maconha, como o LSD. Eles fazem a gente ver coisas que não existem? Tipo gnomos? Mais ou menos assim. Ah, não queria ver gnomos. Procura um filme que tem então, né? Ora, bolas. Tio, o que faz a gente usar drogas? Os motivos variam muito, né? Falta de conversa com os pais, com os professores, a curiosidade, as más companhias. Geralmente são alguns desses motivos. Tio, eu ouvi falar aqui na rua que tem uma pessoa que é dependente química. O que é um dependente químico? É quando a pessoa perde o controle do uso da droga, seja ela qual for, sentindo cada vez mais a necessidade de usá-la. A dependência química é uma doença, né? Porque o usuário, né, a pessoa que está dependente, ela prefere usar a droga ao invés de fazer outras atividades e compromissos do seu dia a dia. Para encerrar, quero apresentar para vocês uma história muito interessante sobre uma coleguinha que se envolveu com drogas. Fiquem bem atentos para a gente conseguir evitar ao máximo que isso aconteça com nós. Tá? Hoje a Cecília tá um pouco triste, meio borocochô. É que ela combinou de passar o dia com sua melhor amiga, mas nada da Laura aparecer. O que acontece é que a Laura acabou se envolvendo com drogas e agora está passando por um monte de confusões. É super difícil sair dessa roubada. Ela se afastou dos amigos, atrasou as matérias na escola, parou de comer direito e está super fraca. Nossa, tanta coisa. Gente, não é à toa que a gente usa a palavra droga para se referir a coisas ruins. Drogas são uma droga mesmo. Estamos falando de todas aquelas substâncias que modificam as funções normais do nosso corpo. A maioria é produzida a partir de plantas, mas existem outras produzidas em laboratório também. Desde que o mundo é mundo, algumas dessas substâncias, naturais ou químicas, são usadas pelo homem. Às vezes para alguns rituais, em outras situações para tratamentos médicos ou pesquisas científicas. Mas com o passar dos anos, os homens foram modificando os objetivos e passaram a usar essas substâncias de formas prejudiciais à saúde. São vários os motivos que levam ao uso de drogas: busca pelo prazer, fuga da realidade, transgressão das regras, valores e costumes e a necessidade de sair de si mesmo. Tem também as pessoas que usam drogas para facilitar o convívio em certos grupos sociais. E é aí que o bicho pega. Costumamos separá-las em dois grupos. O primeiro, que chamamos de lícitas, inclui aquelas substâncias que podem ser utilizadas e adquiridas por maiores de idade sem restrições de lei. É o caso do cigarro e das bebidas alcoólicas, por exemplo. Depois, temos as drogas ilícitas, o grupo onde estão aquelas cuja compra e venda é proibida por lei e o consumo é uma infração. Estão aí a maconha, a cocaína, o êxtase, o crack e a heroína.
Todas, mas todas mesmo, fazem muito mal pra gente. Até o álcool, que pode parecer uma coisa super tranquila, quando consumido em excesso gera danos irreparáveis em quem usa e também nas pessoas que estão por perto. Vocês sabiam, por exemplo, que grande parte dos atos de violência doméstica e acidentes de trânsito envolvem pessoas embriagadas? Esse assunto é muito sério, pessoal. As drogas causam dependência química e psicológica. Isso significa que os usuários acabam se tornando viciados e para abandoná-las é muito difícil. O processo sempre envolve sofrimento, conflitos familiares e sociais, agressividade, violência, dificuldades de relacionamento, problemas de saúde e até mesmo risco de morte. Vejam o cigarro, por exemplo. Vocês sabem quantas doenças estão relacionadas diretamente com o seu uso? É que são milhares de substâncias tóxicas que vão direto para o pulmão, né? Isso sem falar no mau hálito, nos dentes amarelos, na falta de ar. Simplesmente nada de bom. E as drogas ilícitas, que podem ser ainda mais pesadas? Elas trazem dor e sofrimento, tanto para o usuário quanto para os familiares e amigos. O seu uso frequentemente se relaciona com depressão, ansiedade, crises de pânico, além de uma série de doenças que podem ser gravíssimas. E se a gente sabe disso, para que se aproximar dessas substâncias, não é mesmo? Claro que a gente fica curioso, mas é nessas horas que precisamos colocar a cabeça no lugar. Se a sensação imediata pode até ser agradável, as consequências são muito, muito sérias. Tão sérias que este é um dos grandes problemas do nosso país. Vale a pena colocar a nossa vida em jogo? Claro que não, gente. Curiosidade a gente mata com informação, e não correndo riscos, né? É por isso que sempre que tiver alguma dúvida sobre o assunto, o melhor é perguntar. E é dever do nosso governo, nossas famílias e de toda a sociedade garantir o acesso às ações de prevenção ao uso de drogas. O esporte, o lazer e a cultura são atividades que contribuem para o desenvolvimento humano saudável e livre de drogas. Sem falar que são super divertidas, né? Os nossos pais, professores e os profissionais de saúde têm muitas informações sobre o assunto e podem e devem compartilhar conosco. O melhor jeito de ficar longe das drogas é conhecendo os riscos que elas implicam. E o melhor jeito de levar a vida é bem longe delas. Meus queridos alunos, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o assunto. Sabe que nós estamos à disposição para conversar sobre qualquer coisa relacionada a isso. E se alguém oferecer droga a vocês, procure um adulto responsável e conte a ele sobre isso, tá certo? Fiquem longe das drogas.